iniciar agora. Vai dar certo. Nós vamos ver. Pessoal que estava na outra tem que passar para essa. Que a gente vai iniciar outra para ver se consegue ver todo mundo. Ó, a Isabel. Isabel, tá me ouvindo? Oi, eu tô ouvindo. Tá me vendo? Tô vendo e tô ouvindo você. Eu não tô te vendo. Pois é, eu não sei por quê. Ai, Engraçado. Agora. agora deu. Boa Agora noite, deu tudo certo. bem? Boa noite. Bem, E a graças a Célia Deus. desistiu? Hã? A Célia saiu? Isso, eu enviei o convite novamente para ela poder participar. É, ela não estava te vendo também, né? É, nem ela, nem você. É, Logo ela ainda. Tá tudo bem? tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem, na paz. Que bom, Você tá graças a bem Deus. também? Tô bem. Já escreveram aqui, ó. Pessoa maravilhosa, a Célia, ó. Ah, viu? Tá falando de onde? O pessoal te conhecer, Laura. Eu sou de Curitiba. Isso E mesmo. você é de onde, Ariane? Eu não me lembro. Eu sou de Goiás. Goiás, eu não lembrava, É eu fiquei porta, tentando lembrar porteira, de onde portão. você é. É, eu sou de Curitiba, Paraná. Há quanto tempo você é terapeuta TRG? Acho que tem 4 anos, não é tanto, né? 4 para 5. Mas já tem um tempo, É, né? E aí trabalha salvando vidas. é. A Célia não tá conseguindo entrar. Que dó. Ela Vamos vai continuar? conseguir. Já são Vamos, vamos, 7, né? 7 e 7. vamos sim. Vamos continuar aqui, que se ela conseguir entrar, né? É, Aí dá continuidade. isso. Ela tá pedindo uma solicitação aqui, vamos ver se vai dar certo. Então a gente sempre começa o nosso podcast com a respiração, que essa respiração, Oi, ela vai Célia. Boa Oi, Célia. noite! Tudo Prazer, bem? tudo bem? Prazer em te conhecer. Igualmente, Laura. Muito prazer te Prazer. conhecer. Seja Obrigada. bem-vinda. Muito obrigada. A gente ia iniciar agora a respiração, Célia, para poder relaxar, sintonizar, o sistema parasimpático normalizar, para a gente dar início à nossa terapia aqui. Tá bom, Mariana. Não estou vendo você, mas te escuto direitinho. Maravilha. Então, respira fundo, agora com os seus olhos, todo mundo pode fechar os olhos. Respira fundo, puxa o ar, solta bem devagarzinho. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Mais uma vez, essa respiração. Maravilha. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Ariane Moura, sou terapeuta. Célia Maria, também terapeuta. E juntos estamos aqui apresentando o Terapia Cast. Ele tem o propósito e existe para levar a terapia na sua vida. Então, aqui é um encontro, um espaço de consciência, um espaço de conversas, aquelas conversas que você não quer conversar, que está guardada naquela caixinha lá, e aquela caixinha está borbulhando. Aqui é esse lugar que a gente conversa, né? A gente toca nessas coisas escondidas. Aqui não tem certo ou errado, não tem julgamento. Aqui é um espaço de escuta, presença, acolhimento. É um espaço de histórias reais. Cada convidado que vem aqui conta a sua história antes deles serem profissionais, né? Eles também
tiveram problemas emocionais, tiveram traumas, bloqueios. E o negócio foi tão bom para mim, foi tão maravilhoso que eu resolvi ser até terapeuta. Eu deixei de ser contadora, né, líder da Natura, que eu gerenciava 350 mulheres e quis transformar vidas. É maravilhoso. Então, terapia cash para aquelas pessoas que estão cansadas, né, de carregar tudo sozinha, acham que está sozinho, você não está sozinho, né, sente o seu corpo cheio de sintomas. O sintoma é físico, mas vem do emocional primeiro, que o emocional está abalado. Sente culpa, sente medo, vergonha constantemente, ou aquele vazio, não sabe de onde que vem. Então, o Terapia Cast é para todo mundo. Então, o Terapia Cast ele não traz umas respostas prontas para você. Ele vai trazer perguntas provocativas, ele vai trazer histórias que podem parecer com as suas, né? E a gente fala a verdade, fala como é essa responsabilidade emocional, né? É um espaço de sentir, refletir e se reconhecer. Então, às vezes você pensa que é só você que está passando dificuldade, mas o vizinho também está. Outra pessoa lá do outro lado do mundo pode estar passando uma dificuldade pior que a sua. Então, hoje, qual que é a frase da verdade que nós vamos usar, Célia? Você tinha programado? Ah, tá. Eu coloquei. A terapia é um presente para si mesmo. Isso mesmo. É um investimento, né? Quando você faz terapia, ela é um investimento. Então, você fica melhor, você se cura, você se transforma, você se salva, você deixa de sobreviver e volta a viver. Porque quando a gente está cheio de traumas, cheio de dores, cheio de bloqueios, a gente não vive. A gente vai ali se adequando para tentar sobreviver. Isso não é viver. Então, hoje a gente tem né? A gente tem uma convidada especial, Curitiba, terapeuta TRG, né? Que é a Laura Isabel. Fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Célia, você quer falar alguma coisa antes da gente chamar ela? Só agradecer mesmo, né, a Laura, a Isabel, pelo o convite, pela presença dela e por você, Ariane, por estar aí demonstrando esse carinho pelo podcast. É o nosso 7º episódio e todas as pessoas que estão conosco e as que vão vir assistir esse vídeo, que com certeza vão conectar com a história da Laura Isabel. Isso mesmo. E se em algum momento que eu, a Célia, a Laura, né, falar alguma coisa que conecta você, escreva lá nos comentários, né? Eu passo por isso, eu me conecto, eu estou entendendo. Escreva alguma coisa ali. Se você ficar com dúvida em algum assunto que a gente trazer, né, entre em contato com a Célia, comigo, com a Laura. Nós estamos aqui, né, para poder auxiliar vocês. E aqui é uma terapia na vida real. É para todo mundo que tem medo de terapia quebrar isso, esse tabu, né? É tranquilo, é um investimento, é um alívio, é uma libertação na terapia. Laura, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Está em casa, né? Você fique à vontade para poder contar a sua história, falar como é que foi tudo, né? Se você acreditava antes em terapia, ou se não acreditava, o que a terapia transformou na sua vida. Muito obrigada. Obrigada, boa noite a todos e obrigada pelo convite, é uma honra. Então, a ideia é contar como a terapia entrou na minha vida, né? Lógico, a gente sempre procura terapia porque não está bem. Você está sentindo que alguma coisa não está legal. No meu caso, foi depressão. Eu tinha muita depressão, eu tomava remédio durante muitos anos. E como diz o professor Jair, né? A depressão nada mais é do que um excesso de pressão, né? Que vem da vida toda até chegar um momento que chega uma coisinha pequena e derruba você. Né? E a minha história, se for contar, toda demora muito. Então, eu vou resumir.
tudo foi ruim para mim porque eu perdi meus pais muito cedo, né? Com 6 para 7 anos, eu perdi a mãe. Com 11 para 12, eu perdi o pai. Aí fui criada pelos irmãos mais velhos. Eu era a caçula. Só que os irmãos não me queriam. Então eu passei uma vida de rejeição. Morava com o irmão, tinha cunhada. Cunhada não queria uma cunhadinha em casa. Morava com a irmã, tinha o cunhado. Passei por situação de cunhado tentar mexer comigo. Então, não aconteceu nada, graças a Deus, empurrei ele, não deixei. Mas foi tudo coisa que foi acumulando, foi entrando na vida. E até chegar um momento, assim, de eu já adulta, trabalhando, tinha 18 anos, aí tinha um namorado. E levei aquela vida, assim, de tanta rejeição, né? E daí na última casa que eu estava morando era minha irmã mais velha. E ela não queria que eu ficasse mais com ela. Ariane, sumindo. Tá aí. Tô ouvindo. Aí Pode falar. ela não queria mais que eu ficasse mais com ela. Ela falou, Laura, eu não quero mais que você more aqui com a gente. E eu fui procurar um lugar para morar, mas não era fácil, né? E como eu tava namorando, daí a gente resolveu casar. E eu me casei e fui morar com a sogra. E também não era legal, né? Não que eu fui mal recebida, eu fui bem recebida. Mas também não era legal. Eu continuei com situação de rejeição, né? E aquilo acabei levando para a vida. E mais uma vez tive minha filha. Aí minha filha era meu sonho, né? Era tudo que eu queria. E daí, só que quando ela estava com 17 para 18 anos, ela saiu de casa. Foi embora morar com o pai. Porque com o pai era mais legal, o pai deixava ela fazer tudo que ela quisesse, inclusive fumar, eu não deixava. E daí com o pai era mais legal, o pai protegia, o pai fazia todas as vontades dela. O pai não tinha medida para falar, não, filha, isso não é legal. E ela, na idade que estava, ela não queria regra. Então ela foi morar com o pai. Hoje eu entendo, tá tudo bem, ela foi escolha dela, tá tudo bem. Mas na época, mais uma vez, eu senti rejeição. Então a minha vida foi sempre de rejeição, né? E foi onde eu trabalhando na época de pandemia também, como eu tenho visto muita gente falar que na pandemia teve que se reinventar, teve que acontecer. Eu, na época da pandemia, eu estava muito mal de depressão, muito ruinzinha mesmo. E detalhe, estava sem dinheiro para comprar o remédio. Porque na pandemia a gente trabalhava menos, né? Para todo mundo caiu o serviço, todo mundo ganhava menos, né? E eu estava sem dinheiro para comprar o remédio. Então eu estava sem remédio. Aí foi a minha irmã que me apresentou. Ela falou, Laura, tem um mini curso do professor Jair Soares, eu queria que você fizesse. Aí ela mandou para mim, eu me inscrevi. Aí eu estava fazendo o curso, ela foi perguntando, o que você está achando do mini curso? Eu falei, eu estou amando, estou adorando. Então eu nunca pensei em terapia. De repente, eu fui fazer esse mini curso para conhecer, porque estava tipo sem nada para fazer, eu vou fazer para ver. Ai, mas eu me apaixonei, eu amei. Aí ela falou para mim, Laura, se você quiser fazer o curso, eu pago a metade para você. Então eu vou fazer, eu vou perder nada, né? Aí eu pensei ainda comigo, bom, eu posso até não trabalhar com isso, e tá tudo bem, mas vai me servir. Eu vi que aquilo ia me tirar da depressão. Gente, é incrível, mas eu fiquei curada com a depressão, com o curso que eu fiz. Quando eu passei pela minha anja, né, minha terapeuta do curso, eu reprocessei e eu tive vários sintomas, vários, assim, de tudo que você aprendeu durante o curso, de falar, que você pode ter dor de cabeça, sensação de ânsia, coceira no corpo, que é rejeição, né? Eu tive tudo, sabe, durante minha terapia.
Mas foi tão libertador, foi tão bom, tão bom, tão bom. E já faz, né? Já tem 5 anos. Eu continuo bem. Então eu penso assim, as pessoas têm medo da terapia, acha que não e fica procrastinando, né? Ah, não, eu vou ver, eu vou pensar e tal, e fica deixando. Meu Deus, que perca de tempo. Como a terapia é libertadora, ela parece que ela deixa faz você enxergar a vida mais colorida, mais bonita. Você vê saída onde você antes não achava saída para aquela situação, você acha mais de uma, você acha várias saídas. Você vê qualidade nas coisas onde você não via antes. Então é muito legal, a terapia é muito boa. Ainda mais o método da terapia da TRG, que ela é breve, ela é fácil, ela é simples. Ela é simples. Você não precisa falar de você, você não precisa entrar nas intimidades, falar de coisas que você não tem vontade de falar para as pessoas. Às vezes, uma situação que você tem até vergonha, você não quer falar, você não precisa falar. Nós, como terapeuta, a gente tem as regrinhas, os comandos que a gente dá e a pessoa se cura só fazendo a terapia. É linda essa terapia da TRG, é muito linda, ela é libertadora. Então, a minha ideia é falar para todo mundo que quem não fez, não teve coragem de procurar, procure, porque a vida muda, a vida fica diferente. Eu hoje me sinto assim uma pessoa muito feliz, muito feliz. Quem é que não tem problema? Eu continuo tendo problemas, mas eu consigo resolver. E sabe como? Com um sorriso no rosto. Feliz. Que hoje eu enxergo que eu posso, eu consigo. Então é muito bom. Então, quem quiser fazer a terapia, procure mesmo, porque deve, e é breve, não é como pessoas que vai para psicologia, fica como psicólogo durante 10 anos, 20 anos. Não, não é assim. Não é rápido, não é questão de 3, 4 semanas, mas não é tão demorado. Então, eu aconselho a todos que façam terapia, porque a vida muda muito, 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 muito mesmo. Vai depender do processo, né, Laura? De cada um. Aquelas pessoas que têm uma ferida maior, pode demorar mais tempo. Como a Célia falou, a terapia é um presente para si mesmo. É isso que eu enxerguei. Eu dei esse curso como presente para mim e é um presente que eu recebo e levo para sempre, porque é muito bom, é um presente mesmo. E quem se ama, dê esse presente para si mesmo. Sim. Laura, você trabalha atendendo também? Não trabalho mais. Eu trabalhei, atendi muito na TRG, né? Fui eu de várias pessoas, atendi várias. Aí, como o meu trabalho voltou a dar o meu lucro que dava antes e tal, aí eu fiquei na zona de conforto. Entendi. Mas já se nota, né? O seu carinho com a terapia, o quanto você fala com entusiasmo, porque você descobriu, você passou pelo processo e descobriu uma vida diferente, que você pode passar pelos traumas, por dificuldades, sendo você mesma. Isso mesmo. Eu lamento, eu vejo, sabe, pessoas que eu vejo que precisa tanto fazer a terapia. Eu já ofereci, mas é interessante que as pessoas da família parece que fogem, né? Eles não querem. Você consegue ajudar uma pessoa de longe, do estrangeiro, dos Estados Unidos, mas você não consegue ajudar um parente próximo, que pode. Você pode, né? Nós sabemos que pode. E eu lamento tanto, eu vejo pessoas sofrendo de depressão, não tem vontade de sair, de passear, sofrendo por dor lá do passado, que nunca falou para ninguém e nem precisa falar. E eu já ofereci, mas não tem jeito, já tentei arrumar outro, já que não se sente à vontade, talvez por eu ser parente, né? Eu já tentei arrumar outro terapeuta da TRG e tal, mas não tem jeito. E não tem jeito, quem tem que querer é a pessoa. A pessoa tem que procurar, não é o terapeuta que tem que ir atrás.
É a pessoa que tem que se conscientizar e falar, não, eu vou procurar, eu acho que vai dar boa para mim. E dá, não tenha dúvida que dá. Sim. E existe também muitas pessoas que, assim como eu, pensavam que não precisava de terapia. E quando você começa a passar pelo processo de terapia, você observa o quanto você estava enganada. Que É, precisa, né? A gente às vezes costuma levar a nossa vida do nosso jeito, as dores, os traumas, parecem até adormecidos. Quando você entra, você descobre. E aí você busca o verdadeiro sentido da sua vida, o verdadeiro sentido que a gente tem. Então, Laura, a sua história com certeza conecta com muitas outras histórias semelhantes na é. depressão, na rejeição, na busca por algo que vai tirar você desse estado, dessa situação. E cada um tem o seu processo, cada um tem seu tempo. Às vezes, nós queremos que a nossa família também entenda o que nós passamos e que hoje somos estruturadas com as dificuldades que não param. Continua, a vida continua. Só que você estrutura, você aprende a conversar com aquela situação, a não deixar mais que aquela situação governe você. E eu acho que assim, não é ruim da parte deles, não. Vai chegar o tempo que eles vão descobrir também, assim como nós descobrimos. Eles vão descobrir através de cada sentido que a gente passa. Igual o podcast Terapia na Vida Real, ele tem esse propósito de trazer para quem não conhece a terapia, para quem não acha que não precisa, algo mais leve. Terapia é leve e ao mesmo tempo nos mostra, né? Nos redescobrimos quem somos, por que nós passamos por cada situação que repete na nossa vida, que eu não gostaria, mas que acaba repetindo. Então é muito rico a sua história, muito próximo de muitos de nós aqui. Cada um de nós. E ciência, eu concluí uma situação que eu me lembrei agora para comentar. A rejeição dos meus irmãos, por exemplo. Depois que eu fiz a minha terapia, eu enxerguei a situação diferente, sabe como? Que pena para eles. Perderam de poder criar uma menina que ficou sem pai e sem mãe e hoje poder falar: eu criei a minha irmã, eu cuidei da minha irmã. Hoje não, hoje eu digo assim: eu me virei sozinha. Eu me virei sozinha e ninguém me quis, mas para mim tá tudo bem. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém, tá tudo bem. Antes eu não entendia o porquê que me rejeitaram. Porque eles eram pobres de coração, de mente. Tá tudo bem, eles não eram obrigados também. O pai e a mãe fez a graça de morrer, né? Fazer o quê? Mas tá tudo bem. Hoje eu tô muito bem com a minha filha, ela já é casada, tem 3 filhos e tá tudo bem. Tá tudo ótimo, mas depois a terapia. Depois a Sem a terapia. terapia, eu não sei como que eu estaria hoje. Mas depois da terapia, eu fiquei ótima. Tá tudo ótimo para mim. Que bom, Laura Isabel. Quer fazer uma colocação, Ariane? A depressão, ela é um dos maus do século. A ansiedade vem primeiro, depois vem a depressão, que atinge o mundo inteiro. O nosso país é o primeiro de depressão do mundo, de ansiedade do mundo, né? Eu acho que é o terceiro em depressão. Eu mesmo, quando eu fui ser terapeuta, que eu fui estudar, era para ajudar a minha mãe com depressão. Mas a terapia foi tão bom que a primeira que eu ajudei foi eu. Justamente pela crença que o quê? Não precisava de terapia. Não, vou ali no shopping, compro algumas coisas. Não, sai, passeia, viaja. Mas não adianta. E a sua mãe, eu não sei se hoje ela aceitou, mas ela não aceitou a sua ajuda, né? Na época, ela não aceitou a minha ajuda. Depois aceitou? Ela viu a transformação dos meus clientes. Um dia eu cheguei assim, mãe, atendi uma pessoa que queria suicidar. E ela não suicidou. E hoje ela está trabalhando, ela quer viver, ela não quer mais morrer, né? E ela foi vendo assim as transformações e aí ela me falou que dia que vai começar a minha. Ela me procurou.
Ai, é Então, tem o assim que tempo tem que ser. certo, tem as minhas amigas, os meus parentes, eu ofereci na época, ninguém nem deu moral, a gente fica chateado, por quê? Porque a gente quer ajudar, a É, gente sabe que resolve, mas tem que ser parte delas, né? Eu tenho uma amiga que eu agora 3 anos que eu sou terapeuta, mais de 3 anos um pouco, agora, depois de ela ver tudo isso, chegou o momento dela. Antes eu queria, eu forçava, não dá certo. não dá. Agora que chegou o momento dela e ela está se descobrindo, se libertando, igual a Samara colocou aqui, é libertador. É, Agora que ela está voltando a viver, ela não tinha gosto pela vida. Depressão também, se a depressão e a ansiedade, elas andam juntas, é né? isso mesmo. Então, a terapia é um investimento em você, é um olhar para você, é um processo, é um tratamento e ela é necessária para todo mundo, porque todos têm traumas, todo mundo tem bloqueio, não é só um fulano, não é todo mundo. O trauma pode começar a partir do útero. Como é que foi sua gravidez? Quem tem a possibilidade de perguntar para a mãe, perguntar para o pai, como foi a minha gravidez, mãe? Eu senti uma solidão, um buraco assim dentro de mim que nada tampava. Podia comer que não tampava, podia comprar que não tampava, podia estar numa festa que não tampava, nada tampava. Mas o que aconteceu? Na minha gravidez, a minha mãe se sentiu sozinha. Ela chorou 3 meses, dia e noite, sozinha. E esse buraco Exato. estava aqui, não era meu, era dela. E eu dentro do útero, lá, sem saber o que estava acontecendo, sentindo aquilo. Eu trouxe isso, inconscientemente, não consciente, inconsciente. Então, a maioria dos nossos traumas, bloqueios e dores, ela está no inconsciente. Então, quando eu descobri isso, eu, não, mãe, chega, não é meu, né? É, Tô devolvendo, não faz parte de mim, acabou. Então, assim, a gente descobre quem é a gente. Eu comecei a terapia, eu gostava só de preto, de laranjado. No final da terapia, eu tava gostando de tudo que era cor, né? Eu gostava do estilo de música, de repente eu comecei a gostar de tudo. Eu não tinha saia, agora eu uso saia. Eu não tinha vestido, agora eu uso vestido. Porque agora é a Ariane. Não é o que a mãe não usa vestido, as filhas também não usam, né? O pai não deixa usar, então eu nunca usei. uhum, Por quê? Crença limitante, não pode, e podação, e bloqueios. Mas depois da terapia eu descobri quem sou eu. Eu sou a Ariane Moura, né? Eu não sou traumas, eu não sou bloqueios, mas depois da terapia. é, Então, é necessário fazer terapia. É tão é, necessário que deveria existir na escola ali, né? Todo dia tem uma sessão para todo mundo. é mesmo. É É uma mesmo. matéria, tinha que ser uma matéria lá para É, estudar sobre, né? De tão importante que é. é. Mas é isso, né? Você saiu da sua depressão, Saí. você é terapeuta, trabalha em outras áreas, tem a sua Trabalho em família, outras, mas estou sempre assim, ó. Se a até. hora que for o caso de atender, eu estou pronta. Tá disposta. Estou disposta sempre. Então, se alguém que está assistindo agora, depois, sofre com depressão, quer saber um pouco mais como a Laura lhe conseguiu através da terapia, né? Entre em contato com ela, ou comigo, ou com a Célia. Nós estamos aqui para ajudar, né? Ninguém está sozinho, ninguém solta a mão de. Nós vamos entender o porquê que se sente assim, ou porque a depressão é não se sentir amado. Por que você não está se sentindo amado? Hum, Né? Você escuta, seu marido fala que te ama, seus filhos falam que te ama, seu pai, sua mãe fala que te ama. Eles falam, é uma coisa. Agora, você sentir esse amor é outra. Eles realmente amam, faz de tudo por você, quer que você saia do fundo do poço. Mas você não sente. Por que por você não isso. sente? Da onde está vendo isso? Desde quando tudo começou isso? Então tem que cavar, nós temos que descobrir a raiz. Você só vai ali sair dessa depressão quando você descobrir a raiz. Você só vai sair da ansiedade quando você descobrir a raiz, o motivo, o porquê, aonde foi, quando começou, qual é o gatilho. Então a gente trabalha uma investigação na sua vida, né? Para poder identificar o que está te fazendo mal e eliminar.
A gente elimina toda essa raiz para você voltar a viver. Porque você não nasceu assim. Você foi acumulando. Acumulou uma dor ali na infância, uma dor na adolescência, uma dor adulta e foi acumulando. A sua mochilinha tá pesada, tá cheia de acúmulo de problemas, de dores. Tem que descarregar. Porque aí o corpo começa a dar sinal, começa a dar mancha, começa a cair cabelo, começa uma dor no joelho do nada, faz exame, não tem. Os olhos começam a fechar, tudo acontece, desmaios, tremedeira, infarto, parece que vai infartar, fecha tudo assim, ó, crise da ansiedade. Isso tudo é sintoma, é o corpo pedindo socorro, me ajuda, né? E as pessoas ainda têm resistência em procurar ajuda, em procurar terapia. Mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo, muito obrigada, né, Isabel, por você ter disponibilizado o seu tempo, vindo aqui falar do posto, né, a sua história de vida, compartilhar isso é muito rico, né? Muito obrigada, Célia. Você quer acrescentar alguma coisa, Isabel? Quer acrescentar alguma coisa, Célia? Não, tá tudo bem, só o mesmo conselho. Procurem terapia para ver a vida mais colorida como ela é. Olha o tanto que ela sofreu, né? Abuso, rejeição, abandono, luto do pai e da mãe, tudo enquanto essa mulher sofreu. E hoje tá tudo bem. Tá. Quem tem terapia fala uma coisa dessa? Não. Sem terapia, Ninguém. eu não, acho que nem aqui não estava mais. Eu cheguei a tentar suicídio e tudo mais. Graças a Deus não aconteceu. Hoje eu nem sonho com isso. Eu quero viver. Faço de tudo para ficar bem, para viver. Pois é, olha só. Então, a terapia, ela não vai tirar o seu problema. Ela vai te fortalecer para você achar a solução, né? Ela vai te fortalecer. Você vai encontrar a solução, você vai conseguir sair, você vai conseguir ficar bem, igual ela perdoou. Se ela não tivesse perdoado tudo que aconteceu na vida dela, ela estaria com câncer hoje. Porque a mágoa é adoecimento da célula. A mágoa causa câncer. Exato. Né? Por que, que a mulher tem. Porque tem muito câncer de mama, né? Na região aqui da mulher. Por quê? Por conta do peito, por conta do coração que tá aqui, ó, nessa região. E aonde a gente guarda a mágoa é aonde? Não é aqui no coração, no peito? Por que o adoecimento do câncer de mama vem da onde? Vem disso, dessas mágoas, dessas dores reprimidas. Você escuta as coisas, alguém te humilha, alguém xinga, você fica caladinho, não põe isso pra fora, né? Não precisa, não é xingar a pessoa, não é retrucar, mas você tem que pôr isso pra fora. Faz um exercício físico, aí a pessoa vai pôr pra fora de que jeito? Comprando, viciando em jogos, bebendo, fumando, comendo. Não é isso, é pôr pra fora de uma maneira saudável. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Faz, sim, Todo sentido. Todo sentido. Mas é isso, então. Eu fico muito grata por mais esse dia aqui, né? Mais esse horário maravilhoso. Eu fui ao dentista fazer um procedimento, falei, sério, eu não vou conseguir apresentar, tava com dor. E Foi. graças a Deus, Deus, né, retirou aqui a dor, deu certo. Porque quando é para ser o bem, tudo flui. Até a dor ele tira. Até a anestesia acabou, senão tá acabando, senão eu tava rindo torto. Oh, meu Deus. Então, olha, depois dessa fala, dessa conversa, fique aqui a reflexão, as perguntas. Se pergunte o que te tocou mais nessa conversa. Foi a depressão? Foi o abuso que a Laura quase me sofreu? Foi a rejeição? O luto dos pais, assim, nova? O que é que te tocou nessa conversa? Disso tudo que nós conversamos, aonde isso está aparecendo na sua vida? Apareceu, você se identificou, né? O que você não quer olhar para sua vida que está acontecendo, que nós falamos aqui, você está evitando. Tem que olhar, né? É lá que pode estar uma raiz que você pode se libertar de tudo isso, né? Então você também já sentiu tudo isso que nós estamos falando aqui? Faz sentido para você o que a gente está conversando aqui, né? Então comenta eu aqui nos comentários,
né? Entre em contato no direct. Eu deixei aqui o arroba da Isabel, da Célia, o meu. Fiquem à vontade. Nós trabalhamos é transformando vidas, é salvando vidas. Né? Eu peço a Deus para ser instrumento de cura aqui na Terra. Nós temos o procedimento, o protocolo, tudo certinho, estudamos para isso, né? Passamos pelo processo, a gente está aqui porque a gente foi sobrevivente, vencemos, né? Graças a Deus, e a gente agora hoje transforma vidas. Assim como foi bom transformar a nossa, a gente quer disseminar o bem, quer disseminar essa libertação. Então fique à vontade para procurar qualquer uma, né, de nós, somos todos profissionais aqui da área. E antes de encerrar, eu quero fazer a respiração novamente, né? Foi assuntos assim, firmes, né? Foi assuntos que tocam na gente. Pode ter pessoas que estejam aí se identificando, chorando, colocando isso para fora. A gente não sabe como é que tá lá na casa. Então, agora, nesse momento, vamos fazer a respiração. Essa respiração relaxa, para a crise de pânico, para a crise de ansiedade. Se você fizer por 20 minutos, você dorme, tanto que relaxa. Ela é científica, ela é comprovada. Então, feche os seus olhos, respire fundo, puxa o ar, solta bem devagarzinho. Inspira e expira. Talvez hoje você não tenha encontrado a resposta que você está procurando, mas a pergunta começou a incomodar. Então, o processo já iniciou. Se algo aqui tocou em você hoje, não ignore, procure ajuda. Viu? Então, o meu muito obrigada, né? Obrigada por você se disponibilizar, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Outras oportunidades, se você quiser vir aqui, tá bom? Sustentar essa conversa, essa presença. Foi um prazer caminhar com todo mundo aqui hoje. Então, esse foi mais um Terapia Cast, Terapia na Vida Real, toda terça-feira, às 7 horas. Cuide de você. Beijo, meninas. Beijo. Tchau, muito obrigada a todos que Tchau. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite.